Fala, senhores e senhoritas derivados. Pessoal, só fazendo um comentário, fazendo um postzinho rápido aqui para vocês. O pessoal está comentando sobre aquela nova ferramenta que agora está aparecendo no Instagram, que você consegue fazer, que você consegue colocar no Stories, aquele Stories geral, né, que vai com a ideia do Ramadã. Para quem não sabe, senhores e senhoritas derivados, essa daí é uma questão religiosa, né, uma questão, o Ramadã é um momento extremamente importante para os muçulmanos, né? Ele é referente ao quarto pilar do islamismo, sendo que eles têm 5, então assim, o quarto significa que está num patamar bem elevado. Aí o pessoal postando para fazer uma divulgação, nada contra, afinal de contas o país é livre, vivemos uma liberdade, e isso é muito bom. Mas ser livre para fazer algo não significa que a gente de fato consiga fazer. A gente que briga tanto pelas questões de igualdade, tanto racial, sexual e assim por aí vai, tantas questões. Tem um pessoal falando assim, fazendo um post falando, o pessoal está reclamando, mas é mimimi. Não se esqueça que uma certa vez já disseram, né, me disseram inclusive, né, numa conversa, que o mimimi é a dor que dói em você, mas não dói no outro. Isso é muito usado, por exemplo, para falar sobre a questão da homofobia, sobre a questão do racismo. Que coincidência, não? A dor que dói na gente, mas né, não necessariamente dói no outro. Quando a gente acaba fazendo essa provocação religiosa, a gente está fazendo da mesma forma e a frase que vai, ela volta. A gente tem que lembrar que uma coisa muito importante, que eu acredito ser muito importante, eu como historiador estou falando isso para vocês, lembrar que, a ofensa não é só aquilo que vem pra gente, né? É aquilo que vai pro próximo também, que vai pro outro. Quando a gente faz uma indicação de crítica, e ninguém é perfeito, não estou falando assim com relação a uma moralidade, que eu sou perfeitinho, a gente comete erro o tempo todo, fala uma besteira o tempo todo, é aquela questão, né? O dedo que aponta, fecha ele, é o dedo que volta. Então o que incomoda o próximo incomoda você, o que incomoda você incomoda o próximo. É tudo uma questão dinâmica, a sociedade é dinâmica. Então você não concordar com o fato de que algumas questões ligadas a essa religião, porque ela não aceita um determinado conceito, uma determinada liberdade, um determinado grupo, são visões importantes, são críticas legais que você pode fazer, que eu posso fazer, mas uma provocação direta ela não é legal. Eu não posso impedir que ninguém, que as pessoas, que algumas pessoas, por exemplo, hoje o número é bem menor, ainda bem, elas não sejam homofóbicas dentro de si. O problema é quando elas manifestam aquilo para fora. Se a pessoa pensa de uma forma homofóbica, se ela tem uma questão, um racismo interno dela, ela não manifestando, a sociedade vai seguir. Ela segue o caminho dela, eu sigo o meu, porque o problema é quando aquele cara que às vezes pensa de uma forma homofóbica, ele sai de onde ele está, ele vem até você para fazer um comentário, para fazer uma agressão, coisa que eu já passei por isso, e aí não é legal. Agora, se o cara pensasse no canto dele, falasse, pô, né, só pensasse, não concordo, tal, não sei o que lá, continuasse o rolezinho dele, eu continuasse o meu, e a vida que segue, a sociedade ela ser muito mais tranquila. Né? A gente não pode mudar uma forma de pensamento assim, enfiando uma situação dentro da cabeça, porque nós somos teimosos também, porque o outro não pode ser teimoso. O problema é quando a sua teimosia ela se manifesta através de atitude. A gente tem que começar a combater mais atitude e menos ideias, né? Essas ideologias todas, essas questões todas que o pessoal está manifestando. Isso está pegando muito pesado, porque a gente está começando a combater tudo. Se a gente combate tudo, a gente não combate nada, já disse um certo amigo meu filósofo. Então, concentrar um pouquinho mais no que são atitudes e não no que são os pensamentos. Pensamento, cada um tem o seu. E só a gente sabe como o nosso pensamento, muitas vezes, ele é mais profundo e assustador do que a própria Deep Web. Então você imagina. Então eu recomendo para todo mundo. Concentra mais na questão de atitude. Não gostaria que fosse ao contrário? Se um dia a gente tiver, vamos supor, nosso grupo tiver um dia importante que o Instagram comece a colocar para marcar o público LGBTQI+, e assim por diante, e o pessoal começar a usar aquilo de uma forma que afronte. Só quem sofreu alguma situação sabe o quanto dói quando alguém provoca diretamente, na maldade. Uma coisa é um amigo seu te falar, fazer uma brincadeira, amigo próximo seu, porque você tem a liberdade para devolver e vocês vão continuar se gostando e se amando. Mas quando alguém que você não conhece faz um comentário que magoa, que lembra de fantasmas do passado, quem não tem fantasmas do passado, não é mesmo, senhores e senhoritas? Todo mundo tem. Sobreviver à escola não é simples, não é uma escola pública, diga de passagem.
A gente tem umas dificuldades ali que você fala, não é possível. Então, se isso acontecesse com relação aos nossos símbolos, aquilo que a gente também acredita e aquilo que a gente é, eu tenho certeza que ia doer bastante. Pensa da mesma forma com relação ao outro, tá? Ah, mas ele não faria o mesmo por mim. E aí está uma superioridade de espírito e de mentalidade. O outro talvez não fizesse o mesmo por você, mas você fazendo pelo outro, de alguma forma, é melhor um de dois, né? Pensando em duas pessoas, um está fazendo sua parte do que nenhum fazer. Já é alguma coisa, já é metade, né? Eu sou de humanas, mas assim, então pensando que dois, se um está fazendo, já é metade do todo. Então fica a dica para vocês. Tenham um ótimo dia, todos vocês, senhores e senhoritas derivados. A gente se vê no próximo vídeo. E é isso aí. É só lembrando uma reflexão. Não uma aula, não faça isso, faça aquilo. Reflete. Se achar que é legal continuar fazendo, faça. Seja feliz da mesma forma que os outros são. Mas sempre pensa que se fosse ao contrário, talvez não fosse tão interessante ou tão legal dessa forma. É isso aí. Cuide-se.